Salve galera, Bruno aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dor lombar. Você já sentiu dor nas costas? Aquela dor que desce para a perna, que deixa formigando às vezes a extremidade do pé, ou você perde um pouquinho a sensibilidade em glúteo, ou só de mexer aqui você já sente dor? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente vai usar uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou falar bastante sobre acupuntura, tá? Como que a acupuntura enxerga e como que a gente trata isso dentro da acupuntura, tá? Então, dentro da acupuntura, a dor lombar ela é vista ou como um mau posicionamento ou como um excesso de trabalho, tá? Então, para a gente ir na causa dessa dor, desse problema, a gente precisa lembrar sempre dessas causas, né? Para atuar em cima delas. Então, eu preciso que o paciente tenha uma diminuição, às vezes, na postura que ele está ficando durante muito tempo. Se fica muito tempo sentado, tem que levantar, a cada 2, 3 horas tem que levantar, ficar de pé, mudar a posição. Se ele ficar muito tempo deitado, tem que sentar. Se ele ficar muito tempo de pé, tem que sentar ou tem que deitar. Então, a gente tem que intervalar esse posicionamento, tá? Junto com isso, eu preciso também que esse paciente diminua um pouquinho, às vezes, a carga de trabalho dele, né? Então, é interessante que a gente tenha sempre em mente que o trabalho ele é adequado, mas o repouso também ele é necessário, tá? Aqui eu separei algumas coisinhas para vocês, né? Esse paciente já está com dor lombar, eu já posicionei ele para a gente colocar as agulhas, mas eu vou explicar os meridianos e o raciocínio da acupuntura. Só que uma dica que eu preciso dar para vocês aqui é, se você dorme de lado, né, e você não coloca nenhum apoio aqui na sua perna, né, tá errado. Por quê? Porque a gente tem uma angulação de quadril aqui, né, um espaço entre os ossos, onde a tendência é que esse quadril ele caia um pouco, ele vai diminuir a angulação dele. Então a gente precisa alinhar isso daqui, isso tanto homem para mulher, tá? Colocar um coxinho, um travesseiro, alguma coisa no meio da perna, isso vai facilitar e vai auxiliar a proteção da sua lombar. Por quê? Se eu caio um pouquinho o quadril para cá, eu vou distender um pouquinho toda essa musculatura da lateral aqui, então vou alongar ela de forma excessiva, vou puxar o quadril para baixo, ó, e ele já vai começar a responder aqui na lombar. Então, naturalmente, a gente vai ter alguns probleminhas aqui, tá? O que é interessante aqui da gente avaliar? Quando você não coloca o coxim, né, quando você não coloca o travesseiro aqui no paciente, tá? O que acaba acontecendo? O quadril dele vai cair um pouquinho, porque a angulação de perna dele, ó, vai ficar um pouco mais caída, tá? Naturalmente, como ela fica mais caída, ó, o quadril tende a puxar aqui, ó. Você consegue perceber que aqui a própria coluna já começa a ficar desalinhada, ó. Então, se eu tracionar essa musculatura para cá, ó, essa articulação para cá, você vai naturalmente sentir esse desnível da coluna aqui, tá? Então, quando a gente coloca, ó, abre um pouco a perninha, quando a gente coloca aqui, ó, eu já não tenho essa queda tão forte, ó. A coluna já fica bem mais alinhada. Então, isso protege a lombar, tá? Então, esse daqui acho que seria a primeira orientação que eu tenho que dar. Dentro da medicina chinesa, eu tenho um meridiano aqui, tá? Que está praticamente 1,5 dedo da lateral da minha coluna, tá? Então, eu tenho um meridiano que a gente chama de meridiano da bexiga aqui, tá? Ele é o principal meridiano que vai tratar a coluna, tá? Vai tratar essa dor lombar. Então, se eu coloco a minha mão, tá, na crista ilíaca, que é esse acidente ósseo que a gente tem no quadril aqui, e eu escorrego esse dedo aqui, ó, na lateral da minha coluna, eu tô aqui em cima de uma vértebra chamada lombar 4, tá? Que é a famosa L4. Abaixo dela, tá? Mais ou menos um dedinho para baixo, eu tenho a L5. Então, como eu tenho essas duas vértebras, são as principais vértebras de lesão que a gente tem na dor lombar. Ao lado dessas vértebras aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos de acupuntura, tá? Que é o bexiga 23 e o bexiga 25, tá? Esses pontinhos, opa, que eles vão estar abaixo do processo, um acima, outro abaixo do L5, um acima do L4, outro abaixo do L4. Esses pontinhos, eles vão aliviar a dor no local, tá? Junto com isso, esse meridiano da bexiga, se você tiver dor na região do ciático, tá? Para localizar o ciático, eu vou pegar
o cóccix do paciente, o trocânter maior, e aí eu vou dividir esta linha em 3, tá? 1, 2, 3, certo? 1, 2 e 3. No primeiro terço dela é onde eu tenho o ciático. Então aqui na palpação, na anatomia palpatória, eu tenho aqui, ó, um pontinho que é bem dolorido para quem tem dor lombociática. Então é uma dor que desce da lombar e vai para o ciático. O ciático é uma inervação que sai desses feixes nervosos da lombar, passa por toda a região posterior da perna e aqui na prega poplite ele se bifurca, né? Indo uma parte para a parte da frente virando o tibial anterior, né? E a outra para a parte posterior por dentro do solear. Então esse daqui é um outro pontinho que a gente vai usar, tá? Que é o bexiga 40. Tá? Então esse bexiga 40 aqui, ele é muito usado para dor lombar. Um médico chinês antigo que desenvolveu ele, que achou, tá? Então esses 3 pontinhos aqui de protocolo para dor aliviam bastante dor lombar, tá? Aí, ó, uma dica interessante, vou dar 3 pontinhos que são importantes para dor lombar para você apalpar aí quando você estiver em casa, estiver sentindo dor, que eles aliviam, tá? Que faz parte do IN, da digitopressão. Primeiro pontinho é o próprio bexiga 40, tá? Então você vai vir aqui, ó, pressionou esse ponto, tá? Você vai olhar a preguinha aqui de trás do joelho, no meio dela você vai pressionar e ficar comprimindo durante 30 segundos. Esse é um pontinho, tá? Segundo pontinho, vamos aqui para baixo, ó. Maléolo lateral, que é esse ossão aqui gigante que a gente tem, tá? Esse osso e o finalzinho do tendão calcâneo, que é esse tendão que a gente tem aqui. Na meia distância entre eles, ó. Na meia distância aqui, ó, eu tenho bexiga 60. Esse pontinho aqui, ó, a gente pode pressionar também, que ele vai aliviar a dor lombar, tá? Então esse aqui é o segundo pontinho para aliviar a dor lombar. E o terceiro ponto? Dá a mãozinha aqui, Ricardo. Terceiro pontinho que alivia a dor lombar, ó, trata a dor lombar à distância. Eu vou fechar minha mão. Vou fechar minha mão. Vocês estão vendo 3 preguinhas aqui, ó. 1, 2, 3. No ponto mais alto dessa preguinha aqui, ó, o ID3 e intestino delgado 3. Eu vou pressionar esse ponto e vou trabalhar a digitopressão nele, ó. Esse pontinho aqui também alivia a dor lombar, ok? Esses 3 pontos aqui são indicações para a gente aliviar a dor lombar. Beleza? Ok, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou já selecionei os pontos, ó. Então, ponto à distância que é o bexiga 60, o bexiga 40 também é um ponto à distância para lombar, o ID3 é um ponto à distância, e aí eu vou colocar 2 pontinhos, um em cada lado, na L4 e na L5 dele, no bexiga 23 e bexiga 25. Beleza? Vou pegar as agulhinhas lá e a gente já começa. Perfeito, então, ó, vamos colocar agora os pontinhos, tá? Então, ó, selecionei aqui, achei o pontinho. Vamos inserir bonitinho aqui, ó. Isso, deu choque. Ótimo. De novo, ó. Deu choque. Ótimo. Mais embaixo agora, ó. Deu choque. Mais uma, deu choque. Ótimo. Fiz um agulhamento em diagonal aqui e mais perpendicular aqui, tá? Vamos pegar o ID3 dele, ó. Bonitinho. Deu. Ótimo. Ó, o nosso bexiga 40. Isso, esse sentiu bastante, né? Aqui você também vai sentir bastante, ó, no meio do tendão, deu choque. Ótimo. Fizemos a asepsia, colocamos as agulhinhas, agora ele vai ficar cerca de 20 minutinhos aqui, 20 a 30 minutinhos, tá? O que é importante, que eu preciso ressaltar para vocês, é que a acupuntura, ela tem ação anti-inflamatória, analgésica, tá? E cicatricial. Então, ela vai trabalhar o corpo dele de uma forma global, através de um hormônio, que a gente chama ele de serotonina. Ela tem gatilhos neurológicos, né? Então ela vai atuar lá no seu cérebro para que você libere uma série de hormônios para o corpo inteiro. Então é como se eu irritasse o corpo da pessoa para ela responder da forma que eu quero, tá?
Então a acupuntura ela vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Então vamos tirar as agulhinhas agora, ó. A retirada também é bem simples. Pode perceber, ó, que mesmo eu furando ele naturalmente não sangra. É impressionante. Por quê? Porque a agulha de acupuntura, ela afasta a pele, não rasga, tá? Então, diferente da agulha de injeção, de seringa, de escalpo, acesso venoso, ela é uma agulha que ela vai afastar o tecido e não rasgar ele, porque ela vai entrar em contato com um nervo, com uma inervação e não com o sangue. Galera, valeu! Esse foi o vídeo que a gente fez hoje, tá? Sobre dor lombar. O Ricardo já tá um pouco melhor, aliviou bastante a dor. Se você tiver qualquer dúvida sobre acupuntura, sobre o que a gente falou aqui, ou se quiser outro conteúdo baseado nisso que a gente trabalhou hoje, coloca nos comentários aqui, a gente vai dar uma olhadinha, tá? Não esquece de dar o like, compartilhar. E é isso. Valeu!